A tela da apresentação mergulhou na escuridão no exato momento em que cliquei no último slide. O slide que continha meus resultados. Um salto de 207% nas conversões. Os dados que deveriam coroar meu triunfo. Problemas técnicos, Ricardo anunciou, sua voz carregada de uma falsa preocupação enquanto arrancava o cabo de energia do meu laptop. Nossas sinceras desculpas, senhoras e senhores. Parece que Isabela se adiantou um pouco na apresentação desses números. Um erro clássico de principiante. 50 pares de olhos se cravaram em mim, alguns confusos, a maioria demonstrando um constrangimento palpável. Alguns, investidores veteranos que já haviam testemunhado esse tipo de sabotagem antes, me fitavam com desconfiança. Minhas mãos tremiam tanto que era impossível fingir que eu estava tentando consertar o problema. O rubor me invadiu quando Ricardo pousou a mão no meu ombro, apertando com uma força calculada, uma ameaça silenciosa direcionada apenas a mim. Por que você não deixa a equipe sênior assumir? Ele sussurrou, inclinando-se o suficiente para que eu sentisse o aroma enjoativo de sua colônia barata. Antes que você nos faça parecer tolos. Eu sou Isabela Mendes, 32 anos, do departamento de marketing. Ninguém se atrevia a pisar lá, até eu transformar aquele lugar. E jamais, em toda a minha carreira, imaginei ser capaz do que fiz a seguir. 6 meses antes, fui jogada em uma divisão fadada ao fracasso. A famigerada filial problemática da nossa empresa no Rio de Janeiro, como todos a chamavam. 28 vendedores que não batiam suas metas há mais de 2 anos. Uma lista de clientes minguando mais rápido que um suéter de lã na água fervente. Era o cemitério das carreiras, todos sabiam. Apenas 3 respostas ao meu e-mail de boas-vindas, todas querendo saber qual pecado eu havia cometido para ser exilada para lá. Carlos, meu novo chefe, deixou claro em nossa primeira reunião o quão baixas eram as expectativas e me aconselhou a não tentar reinventar a roda. Suas palavras precisas: apenas mantenha as luzes acesas até a corporação decidir o que fazer com este buraco. Observei-o engolir sua terceira pílula parazia em nossos 30 minutos de reunião. Seus ombros curvados, o olhar perdido, ele parecia um náufrago deriva em um mar de desesperança. A equipe estava definhando, não por preguiça ou incompetência, mas por puro desalento. Bastava eu apresentar uma ideia em reunião para ver a chama da esperança se extinguir em seus olhares. Um deles, Mateus, chegou a cochilar enquanto eu falava. Descobri depois que ele se desdobrava em um restaurante noturno para ajudar o irmão a pagar a hipoteca, após 3 longos anos sem bônus. Mas eu enxergava algo que escapava aos outros. O problema não residia em nossos produtos, nem em nossa equipe. Era a nossa abordagem que nos afogava. Cada ligação para um cliente seguia o mesmo script desesperado, como um disco riscado. Cada apresentação reciclava os mesmos slides mofados de 2017. E cada estratégia era uma cópia deslavada do sempre fizemos assim. E pairando sobre nós como uma espada de Damocles, pairava a reunião trimestral com os investidores. O dia fatídico em que 5 vice-presidentes da matriz desceriam como abutres, analisariam friamente nossos números e decidiriam nosso destino, fechar as portas ou nos dar uma sobrevida. Naquela primeira sexta-feira, fiquei até tarde, solitária no escritório, mergulhada em pilhas de arquivos de clientes, apresentações de vendas empoeiradas e formulários de feedback rabiscados. Cada detalhe, cada sussurro de esperança, eu buscava. Às 2 da manhã, fui tomada por um insight. Na manhã de segunda-feira, apresentei algo completamente novo. Essa não é a abordagem de vendas aprovada, declarou Ricardo, quando apresentei a proposta na reunião de segunda-feira. Ele era o vice-presidente de vendas da matriz, mas parecia apenas estar observando a lenta morte do nosso departamento. Aparecia uma vez por mês, sempre com ternos impecáveis que custavam mais do que a maioria dos meus colegas ganhava em uma semana. A abordagem aprovada não está funcionando, retruquei. Estamos 68% abaixo dos números do ano passado. Às vezes, o mercado simplesmente não coopera, ele deu de ombros. É o mundo dos negócios. Não é o mercado, somos nós. Estamos resolvendo problemas que nossos clientes não têm mais. Um silêncio pairou na sala. Eu só estava lá há uma semana. Quem era eu para desafiar a ordem estabelecida? Que gentil, Isabela. Ricardo sorriu com aquele sorriso condescendente que os homens reservam para as mulheres quando não as levam a sério. Mas temos que seguir o programa, certo, Carlos? Carlos, meu chefe direto, evitou contato visual. Ele apenas assentiu e murmurou algo sobre processos e consistência.
Eu deveria ter recuado, deveria ter jogado conforme as regras deles, mas não consegui. Não quando via todos ao meu redor definhando. Me dê em 2 semanas, eu disse de repente. Deixe-me testar isso apenas com meus clientes. Se eu falhar, me submeto. Se funcionar, todos nós ganhamos. Ricardo sorriu de canto. Não se pode negar que você é corajosa. Ele concordou, não porque acreditasse em mim, mas porque estava certo do meu fracasso. O que poderia ser melhor do que ver a novata fracassar miseravelmente, reforçando a estabilidade da velha ordem? Naquelas 2 semanas, quase não dormi. Revirei tudo, desde como definíamos as necessidades dos clientes até a estrutura de preços. Minha abordagem era ridiculamente simples: ouvir o que os clientes realmente precisavam, em vez de empurrar o que queríamos vender. No 10º dia, fechei 2 negócios que estavam pendentes há mais de um ano. No 14º dia, renovei o contrato com um cliente que todos consideravam perdido. Quando apresentei os resultados na reunião da nossa equipe, um silêncio ensurdecedor se instalou. Olhares cheios de espanto estavam fixos em mim. Então Mateus, o mesmo Mateus que dormia docemente durante minha primeira apresentação, disse: "Me mostre como você faz isso." Não com suspeita, mas com esperança na voz. No mês seguinte, 5 colegas pediram para aprender meu método. Depois 10, e então todos os 28. Carlos me apoiava, mas eu sentia que ele temia balançar o barco com a matriz. Mas nossos números dispararam, e não apenas um pouco, mas para as alturas. Clientes que não atendiam ligações há meses estavam assinando novos contratos. A energia voltou a borbulhar no escritório. As pessoas pararam de trazer listas de empregos para compartilhar no almoço. E foi então que os sussurros começaram. Não da minha equipe, mas de outros departamentos, daqueles favoritos que sempre atingiam suas cotas, recebiam os melhores leads e orçamentos enormes. Ela está trapaceando o sistema. Ela está desviando clientes de outros territórios. Esses números simplesmente não podem ser reais. Ricardo começou a aparecer semanalmente em vez de mensalmente, comparecia às minhas ligações, me interrogava sobre os relatórios e exigia confirmação de cada negócio. Ele enviava e-mails às 10 da noite, exigindo documentos às 7 da manhã. "Estou apenas fazendo meu trabalho", eu disse a Carlos depois que Ricardo exigiu mais uma verificação dos meus números. Carlos parecia envergonhado. Alguns na matriz consideram seus métodos não exatamente convencionais. "Não convencionais, mas eficazes", retruquei. "Crescemos 93%. Em comparação com esse crescimento, outras divisões parecem pálidas. Esse não é o problema deles. Talvez eles devam se esforçar em vez de tentar nos afogar." Carlos me lançou um olhar que misturava pena e advertência. "Existem certas regras nesta empresa, Isabela. Uma certa hierarquia." Na época, não entendi. Achei que fosse apenas política de escritório. Eu não percebia que estava ameaçando todo um sistema construído sobre mediocridade e desculpas. Quanto maior era o nosso sucesso, maior se tornava a resistência. Os leads que deveriam ser nossos misteriosamente iam para outro lugar. Nossos pedidos ao departamento de TI eram enviados para o final da fila. Relatórios de despesas que antes eram processados em dias de repente passaram a levar semanas. Mas nós continuávamos a triunfar. Minha equipe ardia em chamas de sucesso. Pela primeira vez em anos, a fé em si mesmos florescia em seus corações. No 4º mês, ultrapassamos a marca de 150% da nossa cota. Quando a reunião trimestral com os investidores foi anunciada, Carlos me surpreendeu com a notícia de que eu apresentaria nossos resultados. Era algo inédito, um privilégio reservado apenas aos vice-presidentes. "Você ergueu tudo isso", disse Carlos, com um brilho de orgulho nos olhos. "Você tem que mostrar a eles a sua obra." Passei semanas imerso em preparativos, cada detalhe meticulosamente planejado. Não era apenas sobre mim, mas sobre minha equipe, sobre provar que não éramos os fracassados que todos imaginavam. Era sobre demonstrar que, às vezes, o caminho tradicional não é o único, nem o mais eficaz. Na noite que antecedeu a apresentação, um convite de calendário surgiu em minha tela. Ricardo havia marcado uma reunião de alinhamento prévia para 7 horas da manhã, apenas 1 hora antes da chegada dos investidores. Devia ter percebido a armadilha se armando. Ao entrar naquela sala, encontrei os 5 vice-presidentes seniores me aguardando, seus rostos carregados de uma seriedade que me gelou a espinha.
Ricardo, com seu sorriso venenoso. Patrícia, do marketing, com seu olhar frio e calculista. Eduardo, do desenvolvimento de produtos, com sua postura arrogante. Vinícius, das operações, com sua expressão indecifrável. E Fernanda, das finanças, com um ar de superioridade que sempre me irritou. Analisamos sua apresentação, começou Ricardo, deslizando um pendrive pela mesa. Fizemos alguns pequenos ajustes. Abri o arquivo no meu notebook e fiquei chocada. Eles haviam reescrito completamente minha apresentação. Meu crescimento de 207% havia se transformado em superação significativa das metas. Todos os números concretos haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Qualquer menção à minha metodologia inovadora foi riscada pela raiz. O que é isso? Não aguentei, sentindo meu sangue ferver. Uma formulação mais adequada, cortou Patrícia, com uma calma forçada na voz, que reconheça a contribuição de todas as divisões. Mas estes não são os resultados reais. Nós alcançamos algo sem precedentes, protestei, incrédula. O ponto é, interrompeu Ricardo, tentando falar gentilmente, mas seu tom era inflexível, demonstrar um crescimento moderado e sustentável, e não anomalias que criam expectativas irrealistas. Isto não são anomalias, rebati, elevando a voz. É o resultado de uma abordagem completamente nova que funciona. Vinícius se inclinou para a frente, como se fosse me abrir os olhos para a verdade. Isabela, você precisa entender uma coisa. Quando você mostra números como os seus, isso faz com que todas as outras divisões pareçam fracassadas. Havia irritação em sua voz, como se eu fosse pessoalmente culpada por seus fracassos. Talvez eles também devessem reconsiderar suas abordagens, respondi, tentando manter a calma. Fernanda até bufou de tanto rir. Você está aqui há apenas 5 meses e acha que sabe mais do que pessoas que construíram esta empresa durante décadas. Eu sei o que funciona para minha equipe. Sua equipe, Ricardo enfatizou a palavra, que faz parte de uma organização maior, uma organização com métodos e protocolos estabelecidos. Havia irritação em sua voz. Protocolos que não estavam funcionando, respondi bruscamente, sentindo-me ferver. Estávamos prestes a ser fechados. Eduardo, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Ninguém está negando que você obteve algum sucesso, mas a sustentabilidade é importante. A consistência é importante. Os métodos que você usa não são escaláveis para toda a organização. Vocês nem sequer tentaram, disparei, mal conseguindo conter minha raiva. Não precisamos, cortou Ricardo. Nós sabemos o que funciona a longo prazo. Olhei ao redor da mesa, repentinamente percebendo a imagem completa. Não era que meus resultados estivessem incorretos. Era que meus resultados eram bons demais. E se os investidores começassem a se perguntar por que todas as divisões não conseguiam operar tão eficientemente quanto a minha? E então alguém teria que responder a esse porquê. Em seus olhos, vi a antipatia e o medo, medo da mudança e medo de perder o controle. Os 5 vice-presidentes, cada um deles com uma aura de complacência, talvez tivessem que justificar porque se contentavam com a mediocridade quando o excepcional estava ao alcance. Senti um nó na garganta. Não vou apresentar informações falsas, declarei, fechando meu laptop com um baque seco. Ricardo, sem sequer se dar ao trabalho de disfarçar a ameaça, retrucou. Você vai apresentar o que a empresa quer que você apresente. Ou eu mesmo farei questão de que todos saibam como você manipulou esses números. Manipulado? Eles são auditados. Suas próprias auditorias os validaram, exclamei, incrédula. Com um encolher de ombros, ele respondeu. Coisas se perdem na interpretação. As métricas podem ser vistas de maneiras diferentes. Busquei o olhar de Carlos, implorando por um mínimo de apoio, mas ele parecia absorto no estudo dos seus sapatos, como se eles guardassem os segredos mais profundos do universo. Senti um aperto no peito. Então, é isso? Minhas opções são mentir ou ser acusada de mentir? Perguntei, sentindo a indignação borbulhar dentro de mim. Patrícia, com um sorriso forçado, respondeu. Preferimos pensar nisso como ser um jogador de equipe. Vamos para a sala de conferências? Os investidores estão chegando. Naquele instante, a decisão estava tomada. Copiei minha apresentação original para o meu laptop, fechei a versão adulterada sem salvar e saí da sala com a cabeça erguida, sentindo um misto de alívio e apreensão. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara, eu não compactuaria com a desonestidade. Você já conhece o desfecho dessa história.
Ricardo, com a frieza de um carrasco, desconectando meu cabo de alimentação. 50 investidores, seus olhares fixos em mim, ali parada, humilhada. A equipe sênior, em um ato desesperado, salvando a apresentação, reempacotando minha metodologia meticulosamente construída como ajustes estratégicos atuais, exibindo indicações iniciais promissoras. Eu, em silêncio sepulcral, assisti ao meu trabalho ser diluído, as conquistas da minha equipe minimizadas, os investidores concordando com a cabeça em resposta a uma versão pasteurizada do que realmente havíamos alcançado. Ao término daquela farsa, corri para o banheiro e vomitei. Aquele momento poderia ter sido meu ponto de ruptura. O instante em que eu jogaria tudo para o alto, entregaria minha carta de demissão, faria uma denúncia que inevitavelmente seria ignorada, ou simplesmente aceitaria que essa era a cruel engrenagem do mundo corporativo. Mas, ao invés disso, se transformou no divisor de águas. Naquela noite, o sono me abandonou. Nenhum minuto sequer. Apenas sentei na varanda, encarando as luzes da cidade, sentindo algo frio e implacável se cristalizar dentro de mim. Na manhã seguinte, a tristeza havia evaporado. Em seu lugar, um cálculo preciso e determinado. Liguei, alegando estar doente, algo inédito em minha vida, e dediquei o dia inteiro a juntar todas as peças. Cada e-mail confirmando meus resultados, cada feedback de cliente, dados de antes e depois demonstrando que minha metodologia havia alcançado, 4 auditorias separadas encomendadas pelo próprio Ricardo, validando meus números. Então, fiz o que deveria ter feito meses atrás. Comecei a ligar para pessoas em quem confiava em outras empresas. Preciso de uma perspectiva, disse ao meu antigo mentor do meu antigo emprego. O que estou sentindo é normal. Ela ouviu toda a história sem me interromper, e então disse a frase que mudou tudo. Isabela, não é que eles temam que sua abordagem não funcione. Eles temem que funcione, porque se você estiver certa, que desculpa eles têm para anos de baixo desempenho? Naquele mesmo dia, recebi um e-mail da empresa anunciando que o promissor programa piloto do nosso departamento seria integrado aos protocolos padrão da empresa sob a supervisão da alta gerência, linguagem corporativa para vamos pegar o trabalho de Isabela e fingir que sempre foi nosso. Nenhuma menção a mim, nenhum reconhecimento dos esforços da minha equipe, apenas Ricardo sorrindo em uma foto anexada e prometendo melhorias evolucionárias em nossa metodologia de vendas. Encaminhei aquele e-mail para minha conta pessoal, adicionando a minha crescente pasta de evidências. Na manhã seguinte, invadi o escritório de Carlos sem bater. Ele se encolheu, olhando culpado para sua tela, onde estava atualizando seu perfil no LinkedIn. Precisamos conversar, declarei. Isabela, olha, eu sei, ontem foi difícil. Não estou aqui para reclamações. Estou aqui para fazer uma proposta. Expus meu plano. Queria documentar formalmente minha metodologia, treinar adequadamente todo o departamento e apresentar os resultados completos na próxima reunião de investidores. Sem distorções, sem política, apenas a verdade. Carlos não parava de olhar para a porta, como se esperasse que Ricardo fosse entrar a qualquer momento. Não é tão simples. Na verdade, retruquei. Ou a empresa quer resultados reais, ou desculpas convenientes. Qual você escolhe? Ele suspirou. O som de um homem que perdeu a espinha dorsal há muitos anos. Vou conversar com Ricardo. Não faça isso, interrompi. Já agendei uma reunião com todos os 5 vice-presidentes para amanhã de manhã. Só preciso saber, você está comigo ou com eles? O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Finalmente, ele disse. Eu tenho uma hipoteca, Isabela. 3 filhos na faculdade. Assenti, entendendo perfeitamente tudo o que ele não disse em voz alta. Então, farei isso sozinha. Naquela mesma noite, um e-mail do RH apareceu na minha caixa de entrada, notificando-me sobre uma avaliação de desempenho agendada exatamente para o mesmo horário da minha reunião com os VPS. Uma manobra clássica para me calar. Foi então que apertei o botão da bomba nuclear. Às 7 da manhã do dia seguinte, invadi o andar executivo com cópias do meu relatório completo e não editado para cada membro do conselho, não apenas os 5 VPS. Passei a noite toda detalhando como minha abordagem diferia do protocolo da empresa, apoiando com dados que comprovavam por que funcionava melhor. Incluí depoimentos de clientes que mencionavam especificamente como nossa nova abordagem era revigorante. A secretária tentou me impedir. O conselho não está esperando por você, mas simplesmente passei por ela, ignorando seus protestos. Às vezes, confiança é tudo o que você precisa.
Entrei na sala de reuniões, onde estavam realizando sua reunião matinal mensal. Uma dúzia de pares de olhos se voltaram para mim, garfos suspensos no ar. Senhora Mendes, disse o CEO Guilherme Azevedo, com ligeira surpresa. Não creio que você esteja na pauta de hoje. Não deveria estar, respondi, colocando meus relatórios sobre a mesa. Mas o que tenho a dizer não pode esperar. Ricardo se levantou de um salto. Isabela, isso é totalmente inapropriado. Você foi quem puxou o plugue no meio da minha apresentação, interrompi. Aparentemente, temos ideias diferentes sobre o que é inapropriado. Alguém engasgou com o café. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Nos 17 minutos seguintes, cronometrei, passei por tudo. Os números reais, a metodologia, as tentativas sistemáticas de suprimir e depois apropriar-se do meu trabalho. Não levantei a voz. Não mostrei nenhuma emoção. Apenas apresentei os fatos com a precisão de alguém que sabe que está certo. Então, tenho uma pergunta simples. Terminei. Esta empresa está realmente comprometida com a inovação e o crescimento, ou apenas fingindo? Ricardo estava tremendo de raiva. Isso é absurdo. Ela está deturpando tudo. Deixe-me dar uma olhada nesses números novamente, interrompeu o CEO, colocando seus óculos de leitura. Os outros também se debruçaram sobre suas cópias. Um silêncio pairou, tão denso que se podia ouvir uma mosca voar, enquanto eles examinavam meus dados. Finalmente, Guilherme levantou os olhos. 207%, e isso foi confirmado pela própria auditoria da empresa 4 vezes. Ele se virou para Ricardo. Por que não me mostraram esses números reais? Ricardo se remexeu na cadeira. Achamos que seria mais apropriado apresentar projeções estáveis, em vez de anomalias. 207% é uma anomalia se isso durar 4 meses, interrompi. É uma anomalia se estiver se espalhando por todo o nosso departamento? É uma anomalia se os clientes estiverem estendendo seus contratos especificamente por causa disso? Patrícia tentou salvá-lo. Isabela não entende o contexto organizacional mais amplo. Estou entendendo corretamente, eu disse, mantendo uma calma assustadora, que eu transformei um departamento deficitário em um próspero, usando métodos que esta equipe de liderança tem ativamente tentado suprimir. E agora vocês estão planejando implementar uma versão diluída do meu trabalho sem reconhecer meus méritos, me silenciando com uma avaliação de desempenho. Vários membros do conselho trocaram olhares. Claramente, esta não era a reunião matinal que eles esperavam. Guilherme tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, cansado. Senhora Mendes, poderia se retirar da sala por alguns minutos? Eu assenti e saí, minhas pernas milagrosamente não revelando quão desesperadamente elas queriam tremer. Sentei-me na recepção, tentando ignorar o assistente de Ricardo, que estava claramente enviando mensagens frenéticas para ele com atualizações sobre meu paradeiro. 23 minutos depois, a porta da sala de conferência se abriu. Guilherme gesticulou para que eu voltasse. A atmosfera havia mudado. Ricardo evitava meu olhar. Patrícia estava anotando freneticamente. Os outros vice-presidentes pareciam ter sobrevivido a um furacão. Senhora Mendes, começou Guilherme, o conselho de administração tem algumas perguntas sobre sua metodologia. Passei as 2 horas seguintes explicando em detalhes. Não apenas compartilhei o que eu havia feito, mas também porque funcionou, como poderia ser escalado e de onde vinha a resistência. Não escondi nenhum detalhe. Ao terminar, Guilherme assentiu lentamente. Aprecio sua franqueza e a coragem com que trouxe isso à nossa atenção. Ele lançou um olhar significativo para Ricardo. Parece que temos alguns problemas de comunicação interna que precisam ser resolvidos. Ricardo tentou dizer algo, mas Guilherme levantou a mão, interrompendo. Discutiremos isso separadamente. Ele se virou para mim. O que você precisa para implementar essa abordagem em toda a empresa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava preparada para ser demitida, talvez até para um acordo de rescisão. Mas não para isso. No entanto, eu estava pensando em escalar minha abordagem há semanas. Total autonomia para criar um programa de treinamento. Uma linha direta de comunicação com você até a implementação completa. E, claro, minha equipe recebe o reconhecimento e a compensação que merece por ter sido o campo de testes. Guilherme ponderou minha proposta e assentiu. Requisitos razoáveis. Discutiremos os detalhes esta tarde. Meu escritório, às 2 horas. Saí da sala de conferências me sentindo 3 metros mais alta.
Mas eu não era ingênua. Este não é o fim, mas apenas uma transição para uma nova fase. Quando passei por Ricardo no corredor, ele agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas de dedos. Você não tem ideia do que fez, ele sibilou. Você não imagina com quem está se metendo. Olhei para a mão dele até que ele a retirasse. Na verdade, respondi suavemente, parece que é você quem não tem ideia de com quem está lidando. As 48 horas seguintes foram as mais intensas da minha carreira. Quase não saí do prédio, trabalhando diretamente com Guilherme e 2 membros de confiança do conselho no desenvolvimento de um plano para implementação em toda a empresa. Não a versão diluída que Ricardo estava planejando, mas a verdadeira metodologia com todas as suas abordagens radicais e focadas no cliente. A notícia se espalhou instantaneamente. Minha equipe estava exultante. Eles finalmente estavam recebendo reconhecimento. Outros departamentos estavam divididos entre curiosidade e ressentimento reprimido. 5 vice-presidentes ignoraram ostensivamente todas as reuniões agendadas. Na segunda noite, quando fiquei até tarde na sala de conferências, recebi uma mensagem de Matheus. Verifique seu e-mail urgentemente. Havia um anúncio para toda a empresa. Ricardo acabava de ser nomeado diretor de inovação, com mandato de continuar a implementação da nova abordagem ao envolvimento do cliente, desenvolvida, segundo ele, sob sua liderança. Eu estava tremendo de raiva. Ele atacou primeiro, antes mesmo que nosso plano fosse tornado público, assumindo todo o crédito e se apresentando como um visionário. Uma aquisição corporativa clássica. Eu encaminhei o e-mail para Guilherme com uma única frase: isto faz parte do plano de comunicação? Após nossa discussão, enviei uma mensagem para ele. A resposta veio em poucos minutos. Categoricamente não. No meu escritório, amanhã às 7 horas. Não esperei até o dia seguinte. Fui direto para o andar da diretoria, esperando ser parada, mas o segurança apenas acenou com a cabeça, me deixando passar. Parecia que, nas últimas 48 horas, minhas ações haviam subido para as alturas. Encontrei Guilherme em seu escritório. Ele estava com o telefone no ouvido e parecia furioso. Ele gesticulou para que eu me sentasse enquanto terminava a ligação. Não me importa o precedente que isso vai criar, Júlio. Isso acaba agora mesmo. Ele desligou o telefone e esfregou a ponte do nariz, exausto. Ricardo fez essa declaração sem permissão. Ele está tentando se apresentar como o criador da minha metodologia antes que possamos implementar o plano real. Guilherme assentiu, seu olhar sombrio. Ricardo sempre foi bom em uma coisa: autopreservação. Ele se recostou na cadeira, como se estivesse sem forças. Eu devo um pedido de desculpas, Isabela. Eu sabia que havia problemas na equipe de liderança, mas não percebi o quão sistemática a supressão de novas ideias havia se tornado. Não se trata apenas de suprimir ideias, retruquei, sentindo a raiva ferver. Trata-se de suprimir pessoas. Estou começando a perceber isso. Havia amargura em sua voz. Ele tamborilou os dedos na mesa, pensativo. O conselho e eu estávamos discutindo os próximos passos após sua apresentação. Estávamos planejando anunciar as mudanças na próxima semana, mas Ricardo nos forçou a agir mais cedo. Ele olhou para o relógio. Já é tarde, mas isso não pode esperar até amanhã. Preciso fazer algumas ligações. Naquela mesma noite, às 23 horas, tudo mudou novamente. Um novo e-mail chegou, desta vez do próprio CEO, anunciando uma reorganização estratégica com efeito imediato. Ricardo foi transferido para um cargo de consultor, um eufemismo corporativo para rebaixamento. As divisões de Patrícia e Eduardo estavam sendo reestruturadas, e eu fui nomeada chefe de uma divisão totalmente nova, o grupo de sucesso do cliente, com mandato de implementar minha metodologia em toda a empresa. O e-mail terminava com uma frase que me fez sorrir em meio às lágrimas de cansaço. No próximo mês, faremos uma apresentação especial para os investidores para apresentar essa nova abordagem e apresentar a arquiteta por trás dela. Meu telefone explodiu com mensagens. Parabéns da minha equipe, reações chocadas de colegas de outros departamentos e uma mensagem particularmente agradável de Carlos. Você conseguiu. Eu deveria ter acreditado mais em você. Voltei para casa meia-noite, dormi apenas 4 horas e acordei em uma empresa completamente diferente. Pessoas que antes não trocavam uma palavra comigo de repente estavam competindo para encontrar motivos para aparecer no meu escritório, que, aliás, foi transferido para o andar da diretoria. Solicitações para o departamento de TI que estavam acumulando poeira há meses foram milagrosamente resolvidas da noite para o dia.
A semana seguinte passou em um turbilhão de reuniões, planejamento e adaptação ao meu novo e ampliado papel. Insisti que minha antiga equipe recebesse bônus e promoções substanciais. Essa era minha condição indispensável para aceitar o cargo. E então chegou o momento que realmente pareceu uma celebração da justiça. Ricardo foi forçado a fazer um treinamento sobre minha metodologia, ministrado por mim mesma. Essa era a política da empresa. Todos os funcionários seniores, incluindo consultores, deveriam fazer o curso. Ele sentou-se na última fila, com os braços cruzados, com um sorriso forçado no rosto, enquanto eu detalhava a abordagem que ele tentou tão fervorosamente suprimir e depois roubar. No intervalo, ele se aproximou de mim perto da máquina de café. Uma reviravolta impressionante, devo dizer, ele sibilou, tentando falar baixo. Aproveite enquanto pode. Não é uma reviravolta, Ricardo, respondi, olhando diretamente nos olhos. É meritocracia. Resultados importam. Apenas resultados. Ele zombou com desdém. Estou aqui há 12 anos. Construí conexões com as quais você nem pode sonhar. Seu pequeno triunfo é temporário. Mexi meu café lentamente. É aí que você está errado. Sabe, a diferença entre nós é que eu realmente me importo com o sucesso da empresa. E você só se importa com o sucesso de Ricardo. Seu rosto ficou vermelho, mas ele viu que estávamos sendo observados. Ele entendeu perfeitamente. Assentindo com contenção, ele se virou e foi embora. A apresentação para os investidores no mês seguinte foi exatamente como a anterior deveria ter sido. 50 investidores, todo o conselho e todos os chefes de departamento assistiram enquanto eu apresentava números reais, metodologia real e resultados reais, agora expandidos para 3 divisões com sucesso semelhante. Havia silêncio na sala, quebrado apenas pelos cliques dos slides e minha voz confiante. Eu vi os rostos dos investidores se iluminarem a cada novo número, a cada gráfico que confirmava o crescimento. Senti a tensão que pairava no ar após a apresentação anterior se dissipar, dando lugar à admiração e confiança. Naquele momento, soube que todos os meus esforços, todas as noites em claro e todos os riscos haviam valido a pena. Eu havia provado que os resultados falam por si e que nada substitui a competência e a dedicação. Uma ovação de pé durou quase 1 minuto. A sessão de perguntas e respostas ultrapassou o tempo previsto em 30 minutos, porque os investidores não se cansavam de fazer perguntas. E, durante todo esse tempo, procurei enfatizar a contribuição da minha equipe original, chamando Matheus e outros ao palco para explicar os detalhes da implementação que lideraram. Mais tarde, na recepção, fui abordada por investidores que haviam testemunhado minha humilhação meses atrás. Sabíamos que algo estava errado naquele dia, disse-me uma senhora mais velha, segurando uma taça de champanhe. Quando puxaram aquele cabo, nunca vi nada tão flagrante. Feliz que a verdade tenha vindo à tona. Ela sorriu calorosamente, e vi alívio genuíno em seus olhos. Quando a noite se aproximava do fim, Guilherme me chamou para um canto. O conselho de administração está impressionado, Isabela. Muito impressionado. Eles aprovaram a expansão da sua unidade. Havia orgulho genuíno em sua voz. E ele sorriu, inclinando-se ligeiramente para mim, uma cadeira na mesa dos executivos. Vice-presidente do grupo de atendimento ao cliente. Anunciaremos isso na próxima semana. Eu pensei que sentiria puro triunfo. Em vez disso, senti algo muito mais complexo. A justificação misturou-se com a responsabilidade. O peso do novo cargo e a percepção de quanto ainda havia para fazer me invadiram. Não era apenas sobre desmascarar a visão míope de Ricardo e seus pares. Era sobre erguer uma empresa onde a proximamente brilhante, com uma abordagem revolucionária, não precisasse sangrar nas mesmas trincheiras. 2 meses se passaram como uma eternidade, até que cruzei com Ricardo no corredor. Ele cambaleava sob o peso de uma caixa de papelão, recheada com fragmentos de sua vida no escritório. O contrato de consultoria, ao que parecia, havia chegado a um melancólico epílogo. Seus olhos não encontraram os meus. Ele apenas seguiu, como um autômato, em direção ao elevador. A vitória que eu tanto almejara não trouxe a euforia esperada, apenas uma serena convicção de que a engrenagem do sistema, finalmente, havia girado a favor do que era justo. Já instalada no meu novo escritório, sim, com uma porta que rangia dignidade e uma janela que emoldurava a esperança, encontrei um bilhete manuscrito, rabiscado com a caligrafia inconfundível de Guilherme. Inovação livre das amarras da política, resultados que calam as desculpas esfarrapadas. Esta é a empresa que estamos moldando, tijolo a tijolo, agora.
Obrigado por iluminar o caminho. Aquele bilhete repousa, emoldurado, sobre minha mesa. Um farol que me recorda, dia após dia, o poder transformador que reside em recusar-se a ofuscar a própria luz, mesmo que ela projete sombras incomodas sobre aqueles que preferem a penumbra. Na semana passada, um dos nossos novatos me perguntou como eu havia subido tão rápido na hierarquia. Respondi honestamente: eu não joguei pelas regras, eu as mudei. No mundo corporativo, existem regras não escritas, criadas para manter a ordem estabelecida. Mas, às vezes, essas regras precisam ser quebradas para que o progresso real aconteça. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente parar de esconder o quão bom você realmente é. Lembre-se, em um mundo cheio de pessoas esperando permissão para ter sucesso, seja aquele que a concede a si mesmo primeiro. Às vezes, a vingança mais poderosa não é acertar as contas. É seguir em frente em seus próprios